Agora dou a palavra ao Dr. Vera Jardim. Muito obrigado, doutor. Não sei se isto está a funcionar. A minha voz não é assim tão forte. Muito boa tarde a todas e a todos. Já me habituei a esta forma de falar. Com toda a consideração, os meus cumprimentos à doutora Paula Borges Santos, à senhora professora, e ao meu caro amigo Jorge Bacelar Gonçalves. Como a senhora professora já apresentou o livro, eu vou-me limitar a fazer provocações. Ou seja, vou fazer uma coisa totalmente diferente. Porque o livro, resumidamente e muito bem, já foi, de certo modo, apresentado. Quando o professor Jorge Bacelar me convidou para uma apresentação de um manual de direito, coisa em que eu não mexo há vários anos, eu perguntei-me a mim próprio, mas os manuais de direito não costumam ter apresentação. Ou que não costumavam, que eu agora já não leio, agora leio coisas mais interessantes. Depois de 50 anos ali no manuais de direito. Mas depois pensei bem que, sobretudo, depois de receber, ainda na forma não escrita, mas num computador, coisa que já me habituei, pois que remédio, a ler no computador, percebi que não era um manual normal, que era uma coisa que realmente merecia a apresentação. Não é normal, desde logo, porque há mais de 100 anos que não há propriamente um livro geral, de caráter genérico, sobre aquilo que se chamava, e ainda se chama, na Espanha, por exemplo, chama-se direito eclesiástico. Foi o velho Manuel Quis Sousa que escreveu, suponho eu, o último. Não sei se o único, certamente não o único, nessa altura tratava-se as questões de forma diferente. Tem havido em Portugal algum interesse por questões relacionadas com o direito da religião. E tem havido vários universitários, não vou citar o nome de nenhum, porque sempre me esqueceria de um, que têm dado um contributo muito útil a algumas questões que se põem neste direito da religião. Primeira questão. O título do livro. Acho que deve ter sido uma coisa com que o professor Bacelar Gouveia se confrontou. Que título vou dar a este livro? Direito eclesiástico, ninguém vai perceber. Toda a gente vai perceber que o direito eclesiástico é alguma coisa que tem a ver com a Igreja Católica, com certeza. Penso eu que terá sido a conversar sobre isto. Poderia ter dado outros títulos. Estado e religião, por exemplo. Teria sido também um bom título. Mas o título tem um subtítulo. E o subtítulo chama-se Laicidade, Pluralismo e Cooperação das relações Igreja-Estado. Cá está a Igreja e o Estado. Porque o livro vai bastante mais além do direito da religião. E põe a questão das relações, em vários aspectos, das relações Estado e Igreja. Eu teria preferido que o subtítulo fosse Separação, Pluralismo e Cooperação. Porquê? Porque o termo laicidade é um termo equívoco. Por vezes, não sei se o professor Bacelar Gouveia concorda comigo, não estou a pedir que vá mudar o título numa segunda edição. Nunca se sabe. Mas o termo laicidade está muito ligado a um sistema vigente em alguns países, falemos, claro, a França, em que laicidade é igual a laicismo, praticamente. O princípio da laicidade é um princípio sacrossanto no direito francês, no direito constitucional francês e no direito francês em geral, e na política francesa. Não há quase nenhum discurso que um político francês fala que não fale do sacrossanto princípio da laicidade. E nós sabemos os resultados que isso deu. A França é o único país que eu conheço, e conheço um pouco das experiências em vários países da Europa, que tem um organismo estatal para identificar as seitas. Ora bem, seita é um termo que eu não uso, porque o cristianismo também foi uma seita no início,
chamava-se a seita do Nazareno. E eu não uso o termo seita por várias razões. A principal das quais, e esta chega, é que tem um sentido pejorativo. Eu prefiro falar em novos movimentos religiosos, mas isto na França não se usa. Usa-se o termo seita. Aliás, o professor Bacelar Gouveia refere-se a essa matéria a certa altura do livro, já não sei exatamente onde, visto que a minha memória... Conceito de religião. Exatamente, é o conceito de religião. E isso leva-me a uma segunda observação, terceira observação. Este livro é um livro que vai muito para além do título, porque mete-se em questões altamente complexas, como o que é a religião. Coisa com que, nos termos, e está aqui um ilustre colega meu, que pode testemunhar isso também, na Comissão de Liberdade Religiosa, nos temos confrontado várias vezes. Mas isto será uma religião? Agora, com esta leitura das considerações que o professor Bacelar Gouveia aqui faz, teremos alguma ajuda. Porventura, uma grande ajuda. Mas não é uma questão fácil. Por exemplo, haverá religião sem haver comunidade? Sem haver comunidade religiosa. Se cada um está no seu sítio e praticamente não se conhecem, mas são adoradores ou de um ente que eles não sabem bem o que é, enfim. Isto para dizer que o livro vai muito para além disto. E por isso também era uma das razões porque eu preferia o título Estado e Religião. Não é apenas o direito à religião. Eu vou fazer um bocadinho de história, se me permitem. Quando eu entrei na porta do Ministério que fica no Terreiro do Paço, tinham passado praticamente 20 anos sob a Constituição da República. Tudo aquilo que dizia respeito aos direitos fundamentais não tinha grandes problemas. A liberdade religiosa e o direito à religião, para usarmos este título, tinham ficado totalmente ou quase totalmente esquecidos, quase, porque tinha havido uma pequena revisão da concordata logo no início, em 75, se não estou em erro, a propósito do divórcio no casamento católico. Tinha havido pequenas intervenções sobre o ensino religioso na escola pública, sobre a participação das religiões nos meios de comunicação social públicos, as pequenas intervenções, causadas porque os problemas se iam pondo e não havia solução legal para eles. Mas uma lei geral, como existe em praticamente todos os países da Europa, que eu conheço, praticamente todos, não existia. E qual era a situação do direito da religião em Portugal? Existia uma concordata dos anos 40, que não estava nem de acordo com o Vaticano II, com os grandes princípios do Concílio Vaticano II, a meu ver, nem com a Constituição Portuguesa, tendo, aliás, várias disposições que conflituavam manifestamente com princípios constitucionais. Mas assim se ia vivendo. Não sem que algumas confissões religiosas minoritárias se tivessem começado a mexer, a dizer, mas que é isto? Porque é que não se faz em Portugal uma lei para nós? Visto que a Igreja Católica sempre tinha uma coisa muito antiquada, com algumas disposições inconstitucionais, mas tinha um estatuto. Defendia os seus interesses e os interesses do Estado português e as relações jurídicas a estabelecerem entre ambos. Eu acho que tudo isto se deve àquilo que eu chamo o síndrome Afonso Costa. Grande homem. Sim, mas há um síndrome Afonso Costa em Portugal, que, não vou dizer os nomes das altas figuras do Estado que sofreram deste síndrome, não vou dizer, vale a pena, já cá nem estão para se defender, mas tudo o que era mexer no aspecto religioso, é melhor não mexer. Eu próprio
Posso agora dizê-lo, não é segredo de Estado, penso eu. Quando disse a quem mandava em mim, quem dirigia o governo a que eu pertencia, recebi como resposta que sim, senhora, mas que cuidado com essas matérias. É preciso cautela com essas matérias e tal. Mas eu tenho confiança em ti. Eu pouco percebia da matéria, por isso fui procurar alguém que não está presente, mas que me ajudou bastante nesse trabalho. Não foi fácil. Politicamente não foi fácil. E se fosse para rever hoje, ainda mais difícil seria. Se fosse para rever a lei hoje, ainda mais difícil seria. E há coisas na lei que talvez merecessem a pena ser revistas, mas ainda seria mais difícil. Porquê? Pelas condições políticas diferentes em que o país, apesar de tudo, vive. Havia no Parlamento, na altura, um tronco, digamos, central, que, não sem que alguns se opusessem, principalmente dentro do meu próprio partido, diga-se de passagem, não unicamente, mas principalmente, que não fosse primeiro revista a concordata. Concordata era, não direi o inimigo a bater, mas o objeto fundamental que era preciso rever o mais depressa possível. Esta foi a primeira grande solução que tivemos que encarar. Primeira lei ou primeira concordata? Optámos pela primeira, por uma razão muito simples. Não havia um estatuto mínimo para as confissões minoritárias. A Igreja sempre tinha uma concordata. Concordata que eu, como já disse, não servia, mas sempre tinha. E assim foi, em traços muito largos, a pequena história, a petite histoire da lei da liberdade religiosa. Foi apoiada, atenção, por um vasto leque de personalidades, posições, ideologias, etc., a começar por muita gente da Igreja Católica, na maioria da Igreja Católica, embora fazendo as suas prevenções, todos eles. E foi certamente das leis que mais discutida foi em Portugal, porque se fizeram, como o professor Bacelar Gouveia sabe, e ele, aliás, acho que diz no livro, 3 reuniões com as confissões religiosas todas, o que não é muito usual em Portugal ouvir desta maneira todos os interessados. Está tudo feito? Não. A situação é perfeita hoje? Não. Nada disso. Há muita coisa ainda por cumprir. E já agora adianto. Está só por cumprir, sobretudo no que diz respeito às situações especiais da necessidade de assistência espiritual, ou como critica o professor Bacelar Gouveia, religiosa, porque espiritual e religiosa não é bem a mesma coisa. Mas, naturalmente, está por cumprir ainda aí, e a Comissão tem dado os passos, enfim, possíveis, mas está ainda por cumprir esse passo. E, portanto, há muita coisa ainda por fazer, mas devo dizer, e agora desculparão o elogio em causa própria, que conhecendo eu, enfim, os traços fundamentais das várias leis de liberdade religiosa europeias, não tenho receio de afirmar que a nossa lei de liberdade religiosa, como aliás foi reconhecido várias vezes pelo consórcio de juristas internacionais de que fazemos parte, atualmente representados pelo professor Jonathan Chamachon, um dos tais que tem dado vários contributos para o direito da religião, como uma das leis mais abertas e mais completas da Europa. O segundo problema que tínhamos era saber se íamos para um sistema que vigora nos países que estão no mesmo âmbito, no mesmo universo, digamos, de relações entre Estado e religião que nós. A Espanha, a Itália, de certo modo a Alemanha, a Áustria está sempre ligada à Alemanha em quase tudo,
Vamos para o sistema dos acordos, que é o sistema espanhol e italiano, e em parte também da Alemanha, ou vamos para um sistema geral. Se eu percebi bem, o professor Bacelar Gouveia tem uma certa simpatia pelos acordos. Eu não tenho nenhuma. Por uma razão muito simples, porque os acordos são completamente desiguais. Por que é que um Estado faz um acordo com 3 igrejas e não faz com as outras? Em Espanha. Como? No caso da Espanha. No caso da Espanha, acho que já faz com 4. E a Itália também tinha 13 e acho que já tem 4. Vão acrescentando, consoante nascem mais umas igrejas que têm alguma importância, faz-se um acordo. Ora bem, nós decidimos que não era esse o caminho. E devo dizer-vos que de conversas várias que tenho tido com juristas e professores espanhóis, visto que em Espanha e na Itália, ao contrário de Portugal, estas matérias são ensinadas nas universidades. Em Espanha há mais de 20 universidades com uma cadeira de Direito Eclesiástico. Os espanhóis, neste momento, estão a pensar em rever a lei para deixar o sistema dos acordos e fazer uma lei mais abrangente. Eles têm uma lei base, obviamente, mas é uma lei que não é como a nossa, não vem regular em pormenor, no pormenor possível, obviamente, as relações entre o Estado e a Igreja. E os italianos, em cujo projeto de lei já tem mais de 20 e tal anos, nos fomos, de certo modo, pedir um contributo, não tem mais de 20 e tal anos, não, deve ter quase 30 anos. Há um projeto de lei italiano que não é do sistema dos acordos. Só que nunca foi ao Parlamento pelas razões que a gente conhece. Em Itália não é fácil as coisas irem até ao fim. Normalmente ficam a meio do caminho com a queda dos governos, novas maiorias, etc, etc, etc. Portanto, esta é uma petite história que eu queria contar e justificar, de certo modo, quais foram as linhas que seguimos. E que, enfim, não sendo total, se bem percebi o livro que li 2 vezes e alguns capítulos mais do que isso, há uma certa simpatia do professor Bacelar Gouveia pelo sistema pactício do sistema dos acordos, embora ele não critique a lei no sentido de ser uma lei geral e mais abrangente. O livro, que já foi bem descrito, tem realmente duas características fundamentais. A primeira é que não é só um livro estritamente sobre direito da religião. É um livro que abarca tantas matérias que têm que ver, naturalmente, com o direito da religião, desde logo o que é a religião, que é a questão mais difícil, porventura, de responder. A história, a presença das religiões no mundo, a presença das religiões em Portugal. Portanto, é um livro que não é um manual de direito estrito, digamos, seco, separado da realidade palpável, existente. Não, pelo contrário, é um livro que é os sistemas comparados, não só, como já foi dito, dos países de língua portuguesa. Embora estas coisas, às vezes, e o professor Bacelar Gouveia sabe isso muito bem, sejam um bocadinho enganadoras. Uma coisa é o que é na lei, outra coisa é a prática. Não vou dizer que país é, mas há um país que tem uma Constituição e uma lei de liberdade religiosa muito abertas, mas que agora decidiu exigir um número mínimo de não sei quantos mil aderentes à religião para a autorizar. Esta não vinha na lei, foi uma decisão tomada depois. Portanto, às vezes estes direitos comparados são um bocadinho enganadores. Mas, enfim, o professor Bacelar Gouveia fez um esforço meritório para nos dar não só os direitos comparados dos países de língua oficial portuguesa, mas também dos direitos comparados europeus, aqueles que naturalmente estão mais próximos da nossa matriz de governo, de Constituição, etc. E, portanto,
isso valoriza extremamente o livro, porque não é um livro seco só de direito. Eu, quando digo seco, é porque li tanto direito que agora acho que é um bocado seco. Naturalmente será isso, penso eu. Prefiro hoje ler coisas mais sumarentas. Mas o livro do Toposlav Gouveia vai bastante além disso. Tem, sobretudo, uma densidade e uma profundidade na análise do sistema em vigor que é notável. Embora, naturalmente, e também isso é notável, sempre com a independência crítica em relação às várias matérias que vai percorrendo. Não encontrei nenhuma que faltasse neste livro. Não consegui encontrar. A senhora professora encontrou uma, mas eu de redes sociais percebo pouco. E, portanto, essa das redes sociais escapou-me. Não tenho rede social nenhuma, nem sou capaz de ter, penso eu, não sou capaz de lá chegar. Portanto, essas duas tónicas do livro são, a meu ver, decisivas. Primeiro, uma grande amplitude do horizonte que ajuda depois a entrar, digamos, na dogmática jurídica e nos grandes problemas jurídicos que se põem. E, por outro lado, nessa segunda parte, uma análise muito aprofundada. Para não exceder o tempo do trabalho, do tempo que me estaria destinado, que eu não sei bem qual é, mas, enfim, mas há limites à paciência dos ouvintes que a gente deve respeitar. Eu vou entrar agora em diálogo com o professor Toposlav Gouveia sobre 4 ou 5 questões. O direito é o direito, é a lei, é o que manda. As circunstâncias, às vezes, obrigam a alguns entorces. Por exemplo, no Covid. Eu concordo, terá havido. Eu estudei em tempos, quando queria ser constitucionalista, tive esse sonho. E nessa altura, na Alemanha, estava muito em voga o estado de exceção. E, portanto, andei ali a ler o Carl Schmitt e uns autores esquisitos da época que se debruçam em especial sobre isso. Mas a verdade é que, quando foi do Covid, houve uma adesão imediata, desde logo da Igreja Católica, às limitações à liberdade de culto. Não se trata de liberdade de consciência nem de religião, como é óbvio. Trata-se de culto. Será que a liberdade de culto não pode, nessas circunstâncias, ter algum limite, alguma restrição? Eu tenho dúvidas. O professor Toposlav Gouveia, segundo percebi, é bastante crítico das soluções adotadas e achará mesmo que elas violam a Constituição, segundo a minha leitura. Está certo. Eu confesso que não sou tão absolutista nessa matéria. Acho que as circunstâncias ditaram aí. Podia contar a história, mas não vou contar, porque senão passo aqui a vida à tarde a contar a história. Não vale a pena. Mas a verdade é que, logo que surgiu a crise, a Igreja Católica foi a primeira a aceitar que houvesse limitações de culto. Limitações no sentido, no início, muito fortes. Não havia culto. Proibição Não havia culto, digamos, não havia culto comunitário. Por exemplo. Não havia. Depois essas limitações foram sendo, havia culto com os lugares, dos lugares de culto, etc. Eu fui contactado pelo governo, nessa altura, dizendo para contactar as outras igrejas, e tive das outras igrejas também alguma adesão. E, portanto, isso tornou essa situação. Enfim, o direito é o direito, a Constituição é a Constituição. Mas, como dizia o outro, ninguém se queixou. E, portanto, as coisas foram andando, talvez com alguma, daí da razão, o
professor Bacelar Gouveia, se a gente for interpretar a lei e a Constituição como deve ser, naturalmente houve alguns exageros. A referência à concordata na lei da liberdade religiosa é outro aspecto que o professor Bacelar Gouveia. Aí também as circunstâncias andaram. Porque como havia esse grande debate entre fazer a concordata primeiro, tentar a revisão da concordata primeiro, que deve ser aceita pela Igreja Católica, penso eu, ou fazer uma lei de liberdade religiosa, houve a necessidade de tornar claro qual era o regime que se ia adotar em relação à Igreja Católica. Tem razão o professor Bacelar Gouveia, o artigo que diz respeito à concordata não tinha que estar na lei, numa interpretação estrita, digamos, da Constituição e da hierarquia das normas. É um tratado internacional. É um tratado internacional, uma lei interna. Aliás, é esse o grande interesse da concordata para a Igreja Católica, é ter um tratado internacional, porque a lei de liberdade religiosa pode ser revista a todo momento. Já vimos a proposta da senhora professora Praga. Tomei nota e vou ver. Uma outra coisa que falhou redondamente na lei foi o maior êxito da lei. Há coisas curiosas. E os juristas, às vezes, não têm esta noção bem presente. A consignação do imposto. Hoje toda a gente sabe a consignação do imposto, mas sabem de onde vem? Não sabem. A consignação dos 0,5% do imposto vem da Lei de Liberdade Religiosa. E porquê é que ela é aplicada não só às entidades religiosas, mas a muitas outras entidades? Por uma razão muito simples, com o princípio da igualdade. Seria ferir gravemente o princípio da igualdade se nós apenas permitíssemos aos crentes a consignação de uma parte do imposto. E quem não era crente não podia ter. Não tem nada a ver com o imposto de igreja que existe na Alemanha, como muita gente saberá, não é? Os alemães e os austríacos. Os austríacos seguem sempre a mesma coisa parecida. Isto não é, como sabem, não é um imposto a mais. É um imposto, é uma parte do imposto que o contribuinte pode dedicar ou indicar que seja entregue a esta ou àquela instituição. E eu digo, porquê é que esta ideia surgiu? Surgiu, como existe na Espanha e na Itália, também para abarcar possivelmente a Igreja Católica. Vem lá na Lei de Liberdade Religiosa, que a Igreja Católica pode aderir a este sistema. Nenhuma religião aderiu. Porquê? Bem, dizia o outro, é fazer as contas. Como a lei não permite que as confissões radicadas, que é uma outra coisa que eu vou falar logo a seguir, tenham simultaneamente a isenção de IVA e a consignação, as igrejas fizeram as contas e chegaram à conclusão que era a Igreja Católica, que eram as igrejas minoritárias, que mais valia a isenção do IVA. Portanto, foi uma coisa importante, porque hoje toda a gente sabe o que é a consignação, muitos de nós fazemos a consignação, etc., a favor das entidades fazemos. Foi um flop total no que diz respeito às religiões. Não há... Eu costumo consultar a lista, que já vai em milhares de entidades, ainda lá não encontrei nenhuma. Em Espanha, o assunto foi tratado em relação à Igreja Católica, sobretudo, para permitir à Igreja Católica, com a consignação, ao fim de certos anos, que depois foram, aliás, prorrogados, ter as receitas idênticas àquelas que lhe viriam de subvenções, isenções, etc. Isso conseguiu-se. Em Portugal não foi conseguido.
nem com a Igreja Católica, nem com nenhuma religião. Não conheço nenhuma que tenha a consignação. Igrejas radicadas. Em Portugal há várias formas de uma religião se organizar. A primeira é não se organizar. Exatamente. O professor Bacelar Gouveia não fala nisso, mas esta também existe. Mas Não se custa um organiza. bocadinho. Ou seja, verdade. se nós todos aqui Grupos de facto. quiséssemos criar uma religião, podíamos criá-la. Dizemos, olha, está criada. Não vamos ao notário, não fazer escritura nenhuma, não fazemos associação nenhuma. Está criada a igreja. Olha, dá cá o e-mail e a gente fica com a igreja criada. Isto é permitido em Portugal. Há uma liberdade religiosa total, como tem que haver. A não ser, naturalmente, nos termos da lei e das convenções internacionais, designadamente a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que esteja em causa a saúde, a segurança, etc., por aí fora, também indicadas na Convenção. Portanto, esta é a primeira forma, é não haver organização. A segunda forma é haver uma organização do Código Civil, que é a associação ou a fundação. Terceira forma, as igrejas radicadas, que existem com outro perfil no direito espanhol e no direito italiano, porque são as igrejas dos acordos, dos intesa, como dizem os italianos. Estas igrejas radicadas têm certos direitos especiais que as igrejas inscritas não têm. Um deles, porventura mais importante, é, por exemplo, o casamento, que o professor Bacelar Gouveia discute muito em profundidade, mas que era, digamos, algo que era pedido, não tem o mesmo sistema, obviamente. João G. Pedro ou G. Ainda por cima o meu telemóvel não só toca como diz quem é que está a chamar. E eu não sei acabar com isto, ainda por cima. Isso é altamente Tenho que perguntar ao meu Posso neto pôr no silencioso, como eu pôr no é que se acaba com isto. Está no silêncio. Portanto, as igrejas radicadas são aquelas que dão garantia de estabilidade. Porquê? Porque têm 30 anos de existência em Portugal, existência com presença social organizada, como diz a lei, não é qualquer existência, não é? Ou 60 anos de existência no estrangeiro. Portanto, dão ao Estado uma garantia de estabilidade. Porque nós hoje assistimos na Comissão de Liberdade Religiosa a muitas igrejas em formação sobre as quais, embora nós, por vezes, concedamos a inscrição quando somos consultados pelo registro, mas o registro, penso eu, consulta-nos em quase todos os casos. É natural, enfim, gosta de ouvir o parecer da Comissão, aliás, uma das funções principais da Comissão de Liberdade Religiosa. Portanto, o Estado não pode conceder a igrejas em relação às quais não tem qualquer garantia de estabilidade, porque essas igrejas podem desaparecer em 2 anos, em 3 anos, em 4 anos, direitos como o de casar. Ninguém gostaria de casar numa igreja que já desapareceu há 20 anos. Além de que tem que haver um mínimo de organização, de permanência, de crentes, etc, etc. Não há mínimo de crentes em Portugal, mas, enfim, da tal que a lei diz e que é uma das maiores dificuldades também da Comissão de Liberdade Religiosa, é saber, há presença social organizada ou não há? Há presença social organizada quando são 15 pessoas? É que há certas formas de religiosidade que se organizam de uma maneira totalmente diversa daquela que nos é mais conhecida. Organizam-se em pequenos grupos de pessoas, de 30, 40, 50 pessoas. É sobretudo o ramo evangélico que se organiza assim e, portanto, seria totalmente impensável que nós tivéssemos na nossa lei, por exemplo, para ser uma igreja radicada, que tinha que ter um mínimo de 5 mil membros, ou de 3 mil membros, ou coisa parecida. Bom, e portanto, estes são alguns dos temas que, se nas apresentações dos livros houvesse discussão, nós poderíamos discutir, mas não Ainda há. bem. Não há. Para mim, claro. Não. Para mim, porque eu sabe muito mais disto que eu. Só que eu sei a prática.
a prática do que lá aparece. O senhor também sabe que foi membro da Comissão de Liberdade Religiosa. Aliás, diga à sua editora, que eu muito prezo, que uma próxima reedição coloque na badana, suponho que é como isto se chama. É, nós Que o temos senhor por acaso. foi membro Pois da é, Comissão por de acaso. Liberdade Religiosa. Volta aí. E suponho que é importante. Ora bem, eu ia terminar, não se quer amassar mais, voltando àquilo que já disse. Está tudo bem hoje? Não. Não, muito antes disso. Há muita coisa por cumprir. E há algumas coisas de que eu me queixo. Para dar um exemplo, estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril. Houve, há semanas, um congresso, que é um dos pontos altos, digamos, das comemorações do 25 de Abril, em que um dos aspectos fundamentais era precisamente o estudo da evolução dos direitos fundamentais. Liberdade religiosa, zero. Não vai ser, não foi discutida, nem fazia parte do programa. Estamos em presença de quê? Será o tal síndrome? Não, desta vez não me parece. Parece-me que há pouca atenção a esta problemática. Talvez exagere aquilo que hoje se chama a secularização da sociedade e não se atribui à presença religiosa o papel e a importância. E, portanto, é por isso que eu penso que tem que os governos, a Assembleia da República, etc., os vários governos, a Assembleia da República e os órgãos de Estado, de ter uma atitude diversa para o fenómeno religioso em Portugal. Muda, naturalmente, está a mudar, mas só para vos dar um exemplo e para terminar, tivemos que ter não um conflito, mas uma conversa séria a propósito da última sobre a população, como é que agora foi? O censo. O censo da população, porque há pessoas que queriam tirar a pergunta da religião do censo. Bem, a pergunta da religião não é obrigatória. Pois é que tu, aliás, E a de resposta não percebo anónima. porquê. Sendo de resposta anónima, o texto constitucional nada tem contra isso. Pois não. Bem pelo contrário. Eu leio o texto constitucional até de uma forma totalmente diferente. Enfim, mas eu não queria terminar desta maneira, digamos, negativa. Acho que nos devemos congratular não pelo êxito da lei, mas pelo êxito da vivência religiosa que temos entre nós. E acho que a lei tem dado o seu contributo para isso. Muito obrigado.